abundantes riquezas, tua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, nessa noite eu confesso que eu irei ser breve, mas eu quero que nós possamos trazer essa consciência do que Cristo fez conosco. Eu tenho observado o trabalhar do Espírito Santo no nosso meio, e enquanto o pastor ministrava no domingo, parecia que nós estávamos combinando as mensagens, porque estava vendo a ligação do que Deus quer falar conosco. E sabe, nesses últimos dias nós precisamos trazer essa consciência do que Deus já fez conosco. Não o que Ele ainda vai fazer, mas o que Ele já fez. Nós precisamos entender, meus irmãos, que nós estamos assentados, nós estávamos louvando que Ele está assentado no trono todo-poderoso, no alto e sublime trono, mas você precisa entender que eu e você também estamos junto com Ele. Porque a palavra, ela deixa claro, nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então observe que existe uma posição que Deus nos colocou, nós estamos assentados junto com Cristo. E sabe, nós vivenciamos uma época a qual as coisas carnais, as coisas naturais têm sim verdadeiramente obscurecido as coisas espirituais. E nós precisamos estar atento, muito obrigado, nós precisamos estar atento com o que Deus já fez e já preparou para mim e para a tua vida. Às vezes as pessoas dizem, Deus Ele está nos preparando para algo que Ele já preparou, e realmente Ele já fez. Mas nós precisamos estar convicto e com clareza do que nós somos hoje. Você sabia que existia um plano maligno para a minha e para a tua vida? E nós somos resgatados desse plano maligno. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer em Colossenses, capítulo por número 1, o versículo 12, nos diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 12, e sempre deem graças ao Pai, Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, que é eu e você, aqueles que vivem na luz, eu e você. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Ele não vai perdoar, Ele já perdoou, Ele nos resgatou. Então observe, irmãos, muitas vezes as pessoas estão com a visão tão obscurecida que não têm se dado conta do que Cristo já fez. E o que Deus quer fazer e falar para nós nesse tempo é que Ele já fez, Ele já trabalhou na nossa vida. Existia um plano maligno para a minha e para a tua vida, mas Ele nos tirou desse império de treva. Ele destruiu este plano e nos colocou dentro do plano dEle. Mas você precisa entender, irmãos, que muitas vezes nós entramos no plano de Deus, mas nós precisamos entender que nós saímos desse plano maligno, entramos no plano de Deus, mas se nós não nos observarmos o que estamos fazendo, não nos atentarmos, nós podemos ser achados usando Deus para o meu próprio plano. E observe que pode ser algo o plano de Deus vezes o meu plano. E isso pode nos embaraçar. E nós precisamos entender que uma vez que nós entramos no plano de Deus, o plano é dele, é do jeito dele e da forma dele é que vai acontecer. Por mais que você tenha um plano extraordinário para a tua vida, um projeto, mas você precisa entender se ele verdadeiramente está encaixado no que Deus tem para a tua vida. Se ele se encaixa no plano de Deus para a tua vida. Sabe, tem coisas que às vezes você estava lá fora e você vem para o plano de Deus, mas tem coisas que você aprendeu que é lícita e que Deus vai usar para o projeto dele.
Lembra de apóstolo Paulo? Ele sabia muita coisa, falava em outros idiomas, ele era um homem culto, um homem sábio, e aquilo ali ele não descartou. O próprio Deus usou aquilo que ele sabia, encaixa no plano de Deus, e as coisas vão fluindo corretamente. Mas sabe o que tem acontecido? Muitas vezes o inimigo tem tentado obscurecer isso, nós não estamos muitas vezes enxergando, e às vezes a gente olha para o nosso plano e acha que estamos fazendo o que Deus quer, quando na verdade muitas vezes nós estamos usando Deus para o nosso plano e fugindo do plano dele. Mas nessa noite o Senhor me trouxe aqui para que nós possamos abrir a nossa visão e contemplar o que Ele já fez na minha e na tua vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João 14, versículo 11, que nos diz assim: você crê em tudo que está escrito? Pois observa o que aqui João, capítulo 14, o versículo de número 10 nos diz. Vamos ler do 10 a seguir. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Versículo 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. E tudo o que pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Irmãos, o contexto aqui é que eles disseram: mostra-nos o Pai, isso basta. Jesus está explicando, e eles dizem: há tanto tempo que eu estou com vocês, vocês não estão crendo, eu estou no Pai. Ele está dizendo: já que vocês não creem que eu estou no Pai, observe ao menos por causa das mesmas obras. Que as obras, Cristo está dizendo, as obras que eu estou realizando são obras do Pai. O que eu falo é o que o Pai está direcionando para eu falar. E ele diz: ei, aquele que crê fará obras maiores, fará as obras que eu faço e ainda maiores. Por quê? Porque ele diz: porque eu vou para o meu Pai. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Ei, em outras palavras, Jesus está dizendo: o Espírito que está em mim, o Espírito Santo que está junto comigo e está realizando essas obras, eu vou colocar dentro de vocês. Eu vou para o Pai, e é por isso que vocês vão fazer coisas maiores, porque eu estou ao lado do Pai, e lá na frente ele vai dizer: eu rogarei ao Pai para enviar o Espírito Santo Consolador. O Espírito de Deus habita dentro de mim e dentro de você. E sabe, você precisa ter essa consciência de que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, habita dentro de mim e dentro de você. E esse mesmo Espírito que guiou em todo o tempo Jesus aqui na terra, instruindo, é o mesmo que habita dentro de mim e dentro de você. Às vezes as pessoas dizem: eu estou sozinho. E não sabe a dimensão do que nós estamos fazendo, de dizer que está só, porque você está rejeitando algo que Deus fez extraordinário. Você tem um dispositivo dentro de você, e você precisa usar esse dispositivo. Sabe, as coisas naturais, carnais, um aparelho desse, volta e meia vem para você atualizar, não é assim? Para trazer segurança para você. Volta e meia atualiza. Mas o Espírito Santo não precisa ser atualizado. Ele é perfeito. Basta tão somente a gente utilizar. Não usá-lo no sentido de usar ele para as nossas coisas, mas ele está para nos auxiliar no plano de Deus. Sabe, as pessoas dizem: ah, o que pedir no nome, tanta coisa que eu peço e não acontece. Mas sabe qual é o detalhe? É que às vezes a gente está pedindo coisa que não faz parte do plano dele. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você pedir algo que faz parte do plano e projeto para a tua vida, para o que Ele tem para realizar através da tua vida, irmãos, eu vou te dizer, vai se cumprir sim. Ele vai trazer resposta rápido sim, e vai acontecer sim. É por isso que precisa estar alinhado no plano e no projeto dEle.
Jeremias, ele chega a dizer isso, sempre é citado, mas às vezes as pessoas não têm uma compreensão. Não têm uma compreensão de algo tão extraordinário, porque ele diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, não de dar a vocês esperança, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quem não tem essa compreensão aqui, às vezes fere até mesmo o caráter de Deus. Eu estou passando em uma luta, em uma prova, e Deus, olha o que Deus colocou, às vezes culpa até o próprio Deus. Mas o nosso Deus, o plano dele está aqui, ó. Ei, o plano que eu tenho para vocês é de fazê-los prosperar em tudo. É de fazer vocês, de dar esperança e um futuro. Não é plano de mal, é plano do bem. E sabe, às vezes se nós observarmos usar Deus para o nosso próprio plano, lá na frente nós vamos nos embaraçar. Quantas pessoas não estão aí fora, saiu da presença de Deus, estão aí afastados? Por quê? Porque disseram, isso é mentira, isso não acontece não. Por quê? Porque tentou encaixar o seu próprio plano e usar Deus, e lá na frente não vai dar certo. Mas você precisa entender nessa noite e ter convicção do que Deus tem para mim e para a tua vida. É grande, é maior. Tem gente que diz, não, vai ficar socado numa igreja fazendo o que o pastor quer que faça. Porque ainda não entendeu o plano de Deus. Porque ainda não compreendeu as coisas espirituais. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. O homem natural não pode discernir. E quem é o homem natural? É o homem que ainda não tem Cristo Jesus na sua vida. E quem é o homem carnal? É o homem que tem Cristo, mas ainda não está compreendendo as coisas espirituais. Mas Deus quer te levar para uma dimensão maior. Chega da carnalidade, entra no espiritual, que aí automaticamente o plano de Deus vai começar a andar. E sabe o que é que acontece, irmãos? Os discípulos ainda não estavam entendendo essas coisas. Eles andavam com Jesus. Nós vamos ver uma passagem em João 11, que eles andavam com Jesus, escolheram andar com Ele, eram discípulos de Jesus, mas até então eles não estavam compreendendo as coisas. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 11, no versículo 1 a seguir, vai narrar sobre ali Lázaro que estava enfermo em Betânia, na aldeia de Marta e sua irmã. Observe que aqui é uma família a qual Jesus sempre quando passava por ali, eles repousavam na casa de Marta. A Bíblia deixa claro que Jesus amava a eles e também deixa claro que amava a Lázaro. Mas Jesus vai sair dali e logo na frente nós vamos observar um dos motivos que Jesus não estava mais ali. E Lázaro fica enfermo. Elas enviam mensageiros para avisar. Olha, Marta está dizendo, em outras palavras, Marta manda avisar que o irmão dela, aquele que tu ama, está enfermo. E Jesus ele vai responder. Ouvindo Jesus isto, diz, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus deu a resposta. Não é para a morte. Mas sabe o que é que vai acontecer? Lázaro vai morrer. Mas sabe o que foi que Jesus disse? Que não era para a morte. Aí quem sabe parecer contraditório. Jesus disse que não é para a morte, já enterraram o homem. E ao decorrer do texto a Bíblia vai nos dizer: ouvindo pois que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Observe, Jesus fica 2 dias, chega até os discípulos e disse: vamos para a Judeia. Sabe o que é que os discípulos vão dizer? Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te. E tornarás para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Sabe, se você observar isso aqui naturalmente, você não vai entender o que é que Jesus está dizendo. Jesus está tratando aqui já de coisas espirituais. Jesus está dizendo: ei, aquele que anda de dia não vai tropeçar, porque vê a luz do mundo, apontando para ele mesmo.
Mas Jesus, ele não falou nada, ele disse, em outras palavras, eu sou a luz do mundo. Quem anda de dia não tropeça, mas quem anda à noite tropeça, porque nele não há, observe que ele diz, nele não há luz. Sabe esse termo dia aqui, o que é que está dizendo? Está se tratando aqui sobre o conhecimento da vontade de Deus. E o termo noite é a ausência desse conhecimento. É por isso que nós precisamos entender a vontade de Deus para mim e para a tua vida. Eles disseram, queriam apedrejar a gente lá, vai voltar para lá, mas ele passou alguns dias. Jesus era guiado pelo Espírito. Jesus sabia o momento exato de agir. E sabe, isso que acontecia com Jesus é para acontecer na minha e na tua vida, para você saber o momento de agir. É para isso que o Espírito Santo, o nosso ajudador, habita dentro de mim e dentro de você, para você saber tomar a posição certa no momento certo. Irmãos, quantas vezes, mesmo tendo o Espírito Santo para nos guiar, eu já tomei tanta posição errada, que hoje eu olho e digo, se eu tivesse te ouvido, Espírito Santo, se eu tivesse te consultado. Às vezes a gente acorda e se manda, o Espírito Santo é uma pessoa, agradece pelo dia e esquece que está acompanhado. E nós precisamos ter essa convicção, irmãos, ter essa convicção de que não estamos só, que temos um ajudador. Ele diz, não vai tropeçar. Sabe o que é que os discípulos dizem? Ainda falou e depois lhe disse, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Não estavam também entendendo ainda. Então Jesus disse-lhe claramente, Lázaro está morto. Versículo 15. E por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá. Pois agora vocês vão crer de fato. Venham e vamos até lá. Olha o que é que Jesus diz. Isso aqui é na NVT, versículo 15. E por causa de vocês eu me alegro. Jesus está dizendo, por causa de vocês eu me alegro de não ter estado lá. Mesmo tendo uma situação lá, tendo luto, o povo chorando, mas ele já havia dito, não é para a morte. Sabe, a gente às vezes enfrenta tanta coisa, mas existe uma palavra tão pequena que Deus já decretou na minha e na tua vida, e Satanás faz de tudo para esconder. Eu vou repetir isso aqui. Quando eu me converti, o Senhor disse, tu será diferente, tua família será diferente, a tua casa será diferente e os teus filhos será diferente. Mas se eu prosseguir e olhar para as coisas carnais e naturais, eu vou questionar o que ele falou lá atrás, e às vezes o inimigo vai fazer de tudo para você esquecer. Mas você precisa se lembrar do que Deus já falou ao teu respeito. Ele diz, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ainda que o negócio aperte, você precisa ficar com o que Deus já falou. Por isso que você precisa crer no que está na palavra. Sabe o que é que acontece? A Bíblia vai nos dizer que Tomé, no versículo 15, quando ele diz isso aqui, disse Tomé, chamado Dídimo, aos codiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Você tem noção do que ele disse? Por quê? Porque até então, com a visão carnal deles, mesmo andando com Jesus, observe que eles aqui não se aplicam como homens natural, porque já andavam com Cristo. Ainda que o Espírito Santo não estivesse dentro ainda, mas eles já andavam com Jesus. Mas se você olhar para a situação, você vai entender como ele. O povo do Egito fizeram a mesma coisa. Quando olharam para trás e viram Faraó com os seus carros cavaleiros, sentaram o rei de Moisés. Não era melhor a gente ter morrido lá, para trazer para a gente morrer nesse deserto? E murmuraram. E em meio à nossa trajetória, irmãos, nós precisamos estar atentos. Porque eles disseram, a gente saiu de lá porque queriam te apedrejar. Em outras palavras, apedrejando eles, e o apedrejar também os discípulos, porque estava junto. E eles disseram, vamos lá para a gente morrer também junto com ele, andando com Jesus. Sabe, isso não é atitude mais para mim e para a tua vida.
E você pensa que os cristãos não falam às vezes? Fala. Mas deixa eu te dizer uma coisa, aquele que nos resgatou do império das trevas, ele é fiel para nos conduzir ao plano perfeito dele. Ele não nos tirou das trevas de um plano maligno para você morrer em meio a um deserto, mas para você prosseguir ao plano perfeito que ele tem. E você precisa ter essa convicção. O que é que acontece? Quando chega lá, já havia 4 dias que estava na sepultura. E ele vai, Marta fica sabendo que ele está chegando na aldeia, vai depressa, se encontra com ele e diz: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? E ela vai dizer: sim. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e que havia de vir ao mundo. Até então a compreensão dela é que o irmão morreu, mas que iria ressuscitar na ressurreição dos mortos. Mas Jesus está dizendo: ei, acorda, eu é quem sou a ressurreição, eu estou aqui. Sabe o que é que acontece, irmãos? A esse poder de ressurreição, estou lendo um livro extraordinário, Acima, de Tony Cook, e abriu a minha mente, abriu a minha visão, a minha ótica. Ele é a ressurreição. Não é que ele vai fazer. Sim, vai ressuscitarmos, sim. Mas deixa eu te dizer, esse espírito de ressurreição habita dentro de mim, dentro de você. Então aquilo que o inimigo diz, está morto e não tem vida, Deus está dizendo: por que não tem vida? Se o poder de ressurreição habita dentro de mim e dentro de você. Irmãos, observe o que é que Jesus está dizendo: eu é quem sou a ressurreição e a vida. Jesus estava dizendo: eu posso ressuscitá-lo agora. Ele pode ressuscitar o teu plano, ele pode ressuscitar o que estava morto, ele pode sim, irmãos, mudar toda a trajetória. Mas ela estava dizendo que estava crendo que ele era o Filho de Deus, mas lá na frente nós vamos ver que ela não estava entendendo ainda o que Jesus estava dizendo. Mandou chamar Maria também, e quando ela vem, ela fala a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E sabe, às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida e a gente diz: onde é que o Senhor estava? Em todo o tempo, do teu lado. Em todo o tempo, o Espírito Santo é Deus. É uma pessoa, em todo o tempo ele está contigo. A questão é onde nós estávamos, aonde a nossa mente estava no meio da turbulência. Paulo já passou por tanta coisa, irmãos. Quando a gente olha por naufrágio, por tanta coisa, em todo o tempo a mente dele está em Cristo. É passando por turbulência, e meio indo preso, algemado com um bocado de homem, e ele dizendo: ninguém vai morrer porque Deus falou comigo. José está preso em uma prisão e o Espírito de Deus estava com ele em todo o tempo. Enquanto ele está ali na prisão, a Bíblia vai nos dizer que ele está tendo revelação, interpretando o sonho. E se nós não nos atentarmos para o plano de Deus, em meio a uma dificuldade, em meio a um problema, nós tiramos o foco de Deus e colocamos o foco no problema. Mas nós precisamos abrir a nossa visão e usar o que Deus quer que você use. Sabe por quê? Porque o povo estava todo apavorado no livro do Êxodo, quando viram ali Faraó. E sabe o que é que Deus estava dizendo para eles? A Bíblia vai nos dizer no versículo 20, Êxodo 14, versículo 20, nos diz assim: o 19, o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. Versículo 20, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios,
porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguia chegar perto deles, porque a luz estava clareando mesmo em meio à escuridão, à noite. O anjo ficou ali protegendo e iluminando eles, apontando para Cristo, a luz que ilumina os nossos passos, o nosso caminho. É por isso que o salmista diz, no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Cristo é luz. E sabe o que acontece? O próprio Deus estava dizendo. O povo ficou apavorado, murmurou, reclamou, e Moisés diz: porém disse ao povo, não tem mais, estáis quietos e vedes o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Em outra versão vai dizer, o Senhor pelejará por vós e vocês pararão de murmurar. Porque eles estavam murmurando. Foi a primeira murmuração do povo em meio ali. A libertação do Egito foi essa aqui. Teve 10 murmuração. Sabe o que acontece? Deus vai dizer, por que é que tu está clamando a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entres nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e todo o seu exército, e no seu carro, e nos seus cavaleiros. Sabe, às vezes as pessoas dizem que ele cresça e que eu diminua, que foi o que João Batista disse. Mas sabe o que João Batista está dizendo? Ele é quem tem que resplandecer, e não eu. Não que João Batista não deveria crescer, e nem você deve crescer. Você precisa crescer sim. Se você não está em crescimento, tem problema. Porque Deus nos colocou para crescer sim, avançar sim. Mas você precisa entender que quem tem a glória que vai aparecer é a glória dele. Quando ele diz que eu diminua e ele cresça, é porque ele está dizendo, ele é quem tem que resplandecer. A glória dele é quem tem que ser manifesta. O rosto dele é quem tem que resplandecer através da minha e da sua vida. Mas tem gente que pega o seu plano e quer se autopromover e usar Deus. Mas ele, a glória é dele, ele não divide a sua glória com ninguém. Ele diz, Deus vai ser glorificado nessa questão aí de Lázaro. Ele está dizendo, eu serei glorificado em Faraó, no exército e nos seus cavaleiros. É por isso que o Salmo 20, verso 7 diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Sabe, as pessoas podem até te achar inferior, fraco, mas o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. É o poder dele que se manifesta, sabe? Enquanto os egípcios estavam dizendo, vamos destruir, nós temos carros, nós temos todo um exército, tão sozinho, não tem nada. E Deus estava protegendo eles em todo o tempo. O nome do Senhor foi glorificado ali. E ele diz, ei Moisés, está clamando por quê? Pega o teu cajado aí e fere as águas. Mas isso é antiga aliança, irmão, sim. E nós estamos na nova, superior, algo maior. E Deus está dizendo, ei, está fazendo o que com as línguas? Está fazendo o que com o Espírito Santo que eu coloquei dentro de vocês? E sabe o que Deus falou comigo, irmãos, para mim e para você, primeiro para mim? Que se nós buscarmos as coisas espirituais com a mesma intensidade que nós buscamos as coisas naturais, as coisas carnais, sabe o que foi que ele falou? Vocês vão mergulhar em algo extraordinário da minha parte. Vocês vão entrar no meu plano e vão ver coisas extraordinárias acontecer. E isso, irmãos, quando o pastor ministrou aqui domingo, eu fiquei observando do que Deus havia dito. Sabe, a gente tem tanta facilidade com a intensidade com as coisas para a gente mesmo. Às vezes eu tinha algo para resolver e eu disse, não, eu deixo até de trabalhar para eu ir lá resolver isso. E mudo a data.
E às vezes eu fiquei pensando, se fosse para mudar a data para uma agenda ou para outra coisa, será que eu ia mudar? Eu acho que não. E Deus falou, essa intensidade que vocês têm nas coisas naturais e carnais, se vocês colocar essa mesma, Ele não disse outra maior, Ele disse, botem as mesma intensidade que vocês têm nas coisas carnais, botem nas espirituais que vocês vão ver o meu agir. Às vezes a gente diz, não, eu vou esperar um culto, um mover, para eu ser batizado com o Espírito Santo. E Deus está dizendo, já está aí, porque não ativa. Ele disse para Moisés, Moisés, pega o teu cajado e usa. E hoje Ele está dizendo para nós, ei, usa o que eu coloquei. Ei, tem novas línguas, tem coisas maiores, tem profundidade para mim e para a tua vida. Mas às vezes as coisas naturais estão nos impedindo de enxergar as espirituais. Eu já irei finalizar, mas deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma passagem no 2º livro dos Reis, no capítulo por número 6, vai nos falar de um episódio a qual o rei da Síria procurava tramar uma armadilha para o rei de Israel. Só que esse rei de Israel, ele tinha, vamos dizer, uma coligação com um homem de Deus. Uma amizade com um homem de Deus. E isso é importante para mim e para você hoje. Se as tuas amizades não têm nada a ver com Deus, descarte. Porque nós vamos ver a trajetória aqui na Antiga Aliança, reis que não deram ouvidos a homens de Deus. Todos fracassaram. Mas esse homem aqui, quando o rei da Síria tramava pegar ele, porque sabia que ele passava em algum lugar, sabe o que foi que acontecia? O homem de Deus tinha o Espírito Santo ali sobre a vida dele, e ele dizia, ó, estão tramando contra a tua vida, não passa por tal lugar. E a Bíblia deixa claro no 2º livro dos Reis, capítulo 6. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado. E os guardou ali, se guardou ali, nenhuma, nem 2 vezes. Várias vezes o homem de Deus via ali as armadilhas, passava para ele e ele era livre, a ponto do rei da Síria juntar todo o seu povo e dizer, ei, revela aí quem é contra nós. Era algo tão extraordinário que ele estava dizendo, ei, quem é que está dizendo para o rei de Israel? Ou em outras palavras, fofocando o que nós estamos planejando. Aí disseram, não é ninguém não. É Eliseu, um homem de Deus, que tudo que tu fala na tua recâmara, ele sabe e passa para o rei. Irmãos, isso é a antiga aliança. O Espírito Santo de Deus vinha sobre aquele homem de Deus. Aí hoje ele vem sobre a minha vida, habita dentro de mim, e essas coisas não estão acontecendo por quê? O que é que nós estamos fazendo? Pois vai lá, procuram saber onde é que esse homem está, que nós vamos prendê-lo. Aí a Bíblia vai nos dizer que eles descobriram que esse homem de Deus estava em Dotã. Aí se juntou cavalos, carros e um grande exército atrás apenas de Eliseu e o seu moço, que andava com ele, que estava cego espiritualmente. Não estava nem discernindo as coisas também. Sabe o que é que a Bíblia vai nos dizer? No versículo 15, e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros, e então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, o que faremos? Se desesperou. Qual é a nossa atitude em meio às más notícias? O Salmo 112 diz, não temerá más notícia, mas o seu coração está firme, confiando no Senhor. Ele se desesperou, e agora, o que faremos? Sabe o que é que o homem de Deus diz? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas quantos entendem que na ótica natural, aquele homem estava vendo um grande exército e só estava vendo ele e Eliseu?
Se nós não entrarmos nessa dimensão que Deus quer, nessa dimensão espiritual, para que o plano dele venha a ser exercido na minha e na tua vida, a gente vai ficar desse jeito. E não é isso que Deus quer para mim e para a tua vida. É por isso que Ele está dizendo hoje: ei, maior é o que está conosco do que os que estão no mundo. E o meu nome será glorificado na minha e na tua causa. Porque a causa minha não pertence mais a mim, mas pertence ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele me tirou do mundo, colocou um projeto, colocou um plano, e se tem levante do inimigo, quem vai resolver é Ele, o favor virá dEle. E você precisa entender, e deixar essas coisas naturais, descartá-las e prosseguir para o alvo. E a Bíblia vai dizer: maior o que estão conosco do que os que estão com eles. Versículo 17. Eliseu percebeu que ele não estava vendo. Versículo 17 diz: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou a Deus e disse: fere, peço-te que esta gente de cegueira, e feriu e cegou conforme a palavra de Eliseu. Sabe o que foi que ele fez? Abriu os olhos do moço e pediu para o Senhor cegar aquele povo, para não enxergar eles. Eles pegam todo aquele exército, sai guiando eles e coloca diante do rei de Israel. E ele diz: agora eu mato eles. Ele diz: ei, homens que tu traz das guerras como prisioneiro, pega com a tua espada, tu vai matar? Não, dá comida. Faz um banquete aí. Em outras palavras, irmãos, é por isso que Provérbios diz: se o teu inimigo tiver fome, tiver sede, dá água e dá comida. Sabe o que foi que aconteceu? Fez um banquete ali, aquele exército saiu e passou o tempo, aquele povo não procurou mais confusão. Porque o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve não é Deus de confusão. Aleluia! Ele colocou, irmão, se você olhar a história de Davi, nós não temos tempo para isso, mas Saul toda hora querendo matar ele, sabe o que acontecia? Deus colocava Saul nas mãos de Davi. E Davi não levantou a sua espada, porque ele diz: é um homem ungido de Deus. Mesmo o Espírito Santo não habitando mais nele, havia saído dele, ele perturbado, querendo matar Davi. E Davi diz: não, quem vai ter com ele é o Senhor. Quem vai ter com o meu e com o teu inimigo, ou as pessoas que são levantadas, não é você. É o Senhor. É o Senhor. Ele é quem peleja pela minha e pela tua vida. Mas nós precisamos ter essa compreensão. Nós precisamos estar atentos, os olhos abertos para discernir todas as coisas. O povo começaram até mesmo a questionar. Quando foi até o sepulcro, disse: olha, ele chorando. E disseram: vedes como o amava. E algum deles disseram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que este não morresse? E Jesus, pois movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. Ele manda tirar a pedra ali, roga ao Pai, e ele diz: clama ao Senhor por conta daquele povo incrédulo que estava duvidando ali. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolvido num lençol. Disseram-lhe Jesus: desligai-o e deixai ir. Só que ele não fez essa oração por conta de gente incrédula, mas por conta do que ele já havia dito, os discípulos, para crer que ele havia enviado. Jesus não quis mostrar nada para ninguém, para quem não queria, mas para aqueles ali a qual havia sido chamados. E tem pessoas que não vai querer ouvir, e você não vai dar pérolas aos porcos.
E nós precisamos ter esse discernimento. E sabe o que foi que aconteceu depois que Lázaro ressuscitou? Os sacerdotes estavam bolando um plano para matar Jesus, mas agora eles disseram, não só Jesus, vamos matar também a Lázaro. Sabe por quê? João 12, você está pensando que o inimigo não quer te matar? Você está pensando que o inimigo não quer matar esse projeto? Você pensa que esse levante na minha e na tua vida não é outra coisa, é porque eu e você já ressuscitou junto com Cristo. E você é uma testemunha viva de que Ele existe, de que Ele enviou Cristo, de que Ele restaura, de que Ele transforma. Eu e você somos uma testemunha. Aí as pessoas dizem, ai meu Deus, por que está acontecendo tanta coisa? Porque você ressuscitou e o inimigo quer te matar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ele não tem poder nem com a minha e nem com a tua vida. E ele não tem poder para tocar na tua vida. Mas ele pode querer te embaraçar com as coisas carnais. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, ei, o poder de ressurreição habita dentro de mim, habita dentro de você. O que estava morto, você tem autoridade para ressuscitar. Segundo a palavra nos diz o texto, Eliseu rogou ao pai. Aquele povo ficaram cegos ali. O que é que nós estamos fazendo com a autoridade que Deus nos colocou? Se coloque de pé. Demônio nenhum vai impedir o que Deus tem na minha e na tua vida. Se porventura existe algum projeto teu que você quer usar Deus para ele, ei, não, descarta. Foca tão somente no propósito dele. Irmãos, eu te digo isso aqui, porque às vezes a gente se embaraça. Às vezes a gente pega algumas coisas e eu tenho me deparado, às vezes, usando Deus para as minhas coisas. Quando na verdade Ele quer usar as minhas coisas, para o plano dEle. Porque o que Ele tem é perfeito. E Deus está dizendo, ei, pega a mesma intensidade do natural e joga ela nas coisas espirituais nessa noite. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, olhos espirituais abertos. Eu declaro no nome de Jesus convicção do que Deus tem para a tua vida. Eu declaro no nome de Jesus o Espírito de Deus sendo ativado na tua vida. Você entendendo que precisa mergulhar nos rios do Espírito, que você precisa permitir que o Espírito de Deus pegue na tua mão e conduza pela vereda direita e conduza para o que Ele tem. O que Ele tem é bom, o que Ele tem é um bom futuro para mim e para a tua vida. E ninguém impedirá. O nome dEle será glorificado na minha vida, na tua vida, através do que tu está crendo, através da tua fé. O nome dEle será glorificado. Entra nessa dimensão. Com intensidade. Vamos matar só Jesus, não, vamos matar Lázaro também. Vamos matar esse projeto, vamos matar esse negócio aí que ele está dizendo que Deus faz. Mas Deus está dizendo aí, mergulha mais. Os discípulos foram presos, estavam sendo perseguidos e eles disseram, oi, é sinal que Deus está conosco. E às vezes as pessoas se embaraçam, o negócio está apertando e está dizendo, é o inimigo. Deus me livra, Deus me ajuda. Mas a tua oração será a mesma deles. Dai-me ousadia. Dai-nos ousadia. Chegaram diante de homens cultos e viram aquele povo iletrado falando com ousadia, falando com autoridade. Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir quem acha que é sábio. Existe uma sabedoria do céu para mim e para a tua vida. Existe uma sabedoria do céu que plano humano nenhum faria tu alcançar. E Deus está dizendo,
fazer, já fez.